E aí, galera, mais uma vez aqui no podcast do Portuários Stadium, agora no 3º episódio, novamente aí com o sobrinho, Eric Martins. E hoje aí uma presença especial para o mundo da luta, na verdade uma pessoa que começou no Muay Thai, fez história no Muay Thai, foi e é referência para muita gente, foi bicampeão mundial de Muay Thai, também foi bicampeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa azul. E vem fazendo uma história aí no maior evento de lutas do mundo, o UFC. Tainara Lisboa, obrigado aí pela presença. Posso fazer um adendo só? Não, ela foi campeã 2 vezes, na azul e na roxa, no Noguinas, pelo CBJJ. E na branca também. Na branca também? Ai, caralho. Na branca também. É uma jiu-jiteira. Vai vir a marrom? Sem pressa. Sem pressa, não tenha muita essa pretensão. Enquanto o jiu-jitsu estiver evoluindo, a gente estiver fazendo um bom trabalho, tá bom. A graduação é de menos. Tá ótimo. Legal. E... Pode falar. Não, então, é uma coisa assim que, né, eu sou amante do Muay Thai, agora você também está numa nova fase aí no MMA, acho que você conquistou tudo o que tinha para conquistar na época no Muay Thai, eu acho que faltou mais, né? Então você foi buscar agora uma nova modalidade, hoje, pô, graças a Deus, está no maior evento do mundo. Mas uma coisa que eu tenho certeza, assim, Tainara, eu vejo as meninas aí conquistando o mundo, né? A Alice, a Bárbara e muitas outras também na Tailândia fazendo. E eu tenho certeza que você foi referência para essas meninas, né? Que hoje são mulheres que conquistaram o mundo também. E como é, assim, hoje mesmo você ter saído na competição do Muay Thai, tá buscando outros horizontes, buscando outros títulos, mas ter deixado a marca, a sua história como exemplo para muitas mulheres e homens também, né? Eu queria que falasse um pouquinho disso aí pra gente. É muito legal, apesar de eu ainda, muitas das vezes eu não tenho essa ideia, sabe, de tudo que eu fiz. Às vezes eu preciso revisitar a minha história, preciso voltar lá atrás, lembrar de tudo que eu passei. Muitas das vezes quando as pessoas vêm falar comigo, né, até eu vi um episódio muito engraçado para mim, que acho que 2 meses atrás eu fui ser comentarista do LFA, que é o evento de MMA, e o Carlos Prates estava lá fazendo a parte em inglês e eu a parte em português. E aí conversa vai, conversa vem, ele vira para mim e fala assim, você já estava lá na Tailândia muito antes que todo mundo, tipo, pioneira, desbravando. Eu falei, caramba, Carlos, eu não sou tão velha assim, né? Segura aí. Mas em contrapartida, é incrível, né? Porque a gente vê o Carlos Prates, que é uma máquina, que tem quantas lutas de Muay Thai na carreira e hoje fazendo um enorme sucesso no MMA. Ter também essa referência, né? Fora as meninas, fora todo o carinho. Então, toda vez que eu recebo esse tipo de elogio, de carinho ou de memória, é muito gostoso, porque aí eu refirmo ainda mais a minha história. E eu tenho muito orgulho do que eu fiz, porque foi muito difícil. Eram tempos difíceis. Sim. E acho que ser atleta, os tempos nunca ficam mais fáceis. Então, ser essa referência e ter aberto a porta para muita gente vir é incrível. É isso mesmo. Pô. E agora, UFC, luta marcada agora, retorno, né? Depois de uma cirurgia de olho. Uma longa cirurgia, mais uma marquinha, né? Uma máquina de marcas. É minha 4ª cirurgia de joelho, essa com certeza mais complexa. As pessoas, muita galera fala, foi o LCA. Não foi o LCA, não foi o ligamento cruzado. Eu já tenho 2 cirurgias de ligamento cruzado. Uma foi no Muay Thai, a outra foi logo quando eu migrei para o MMA. Eu rompi o ligamento. Essa foi uma reconstrução de cartilagem. Eu cheguei muito perto de me aposentar. É uma cirurgia que está em teste ainda. Ela está sobre estudo. Não existem comprovações científicas suficientes ainda para dizer, olha, pode ir para o mercado e vender. Porém, o meu médico, que há 7 anos atrás, eu parei nos 6 anos, tá? Mas talvez tenha mais tempo. Quando foi o meu 2º ligamento, eu estourei o ligamento, eu estava sem plano de saúde, estava morando em São Paulo com o Bruno, a gente não tinha o norte, estava começando a engatear no MMA, e aí o Bruno tinha se conhecido, falando com ele, pedindo uma referência, ele falou, bicho, mas pra que é? Não, minha mulher é atleta e bababá, babá. Ele, cara, eu só não sou famoso, mas eu sou bom pra caramba. E ele operou meu ligamento, ele me cobrou só os custos do hospital e fez. E sou muito grata a ele. Né? A gente sempre mantém contato. E quando veio essa lesão, a gente estava o tempo todo em contato, porque começou no meu último camp. O último camp já foi bem conturbado. Depois que eu lutei, a lesão piorou significativamente. E ele disse, tá, não tem jeito. Você não vai conseguir ser uma atleta de alto rendimento com o joelho desse.
eu tô trabalhando nessa cirurgia, tô estudando, vamos tentar? Eu falei, é a minha opção, né? Eu posso desistir ou tentar mais um pouco. E quando eu entrei no centro cirúrgico, ainda ali, voltando da anestesia, ele falou com o Bruno, ele falou assim, olha, bicho, quando a gente abriu, a lesão estava muito mais séria do que a gente imaginava. A gente não faz ideia de como ela sequer andava, quem dirá lutar. Ela realmente é muito forte. Eu fiz o melhor, a gente fez uma obra de arte no joelho dela, mas você tem fé? Porque agora tá com o cara lá de cima. E aí você ouviu um médico falando de fé, você fala, caracas, que ferrou, né? E todo o processo pós-operatório, ele foi bem delicado, eu desaprendi a andar, eu não conseguia subir um degrau. A minha perna atrofiou 100 centímetros de uma para outra, porque eu fiquei quase um mês sem poder pisar no chão. Depois eu fui liberada para começar a dobrar a perna 1 mês e meio, assim, tava com só fibrose, foi muito dolorido. Então, vários momentos a gente questionou. Será que eu vou ser atleta? Voltar, eu saberia que eu ia voltar. Eu falei, eu volto nem se for a base de remédio, eu vou voltar. Mas será que eu vou ser atleta que eu era antes? Será que, de fato, eu vou voltar a ser a Tainara? Então, durante esses meses que se passaram, foi muito duro, né? E o Bruno, o meu preparador físico, Kron Guedes, e a minha fisioterapeuta, Alexandra, acho que eles sofreram na carne comigo, sabe? Porque eles estavam todo dia ali vendo eu sofrer muito de dor, de tristeza, muitas dúvidas, e eles querendo ser forte, me tranquilizar. Foi uma jornada. E aí, quando eu me vi apta a voltar, a gente falou pro empresário, e aí foi só alegria. Mas mesmo assim, né? Eu entrei num camp e eu falei, caraca, será que ele vai aguentar? Tá tudo bem, mas será que ele vai aguentar um camp de treinamento? E aguentou, tá ótimo, hein? Tô super empolgada pro dia 17. Dia 17 agora, viaja quando, Tainara? A gente viaja quinta-feira de madrugada. Dessa vez eu pedi pro meu empresário para ir um pouquinho antes, porque da segunda vez que eu fui, eu senti um pouquinho o clima de Las Vegas. São 5 horas de fuso horário, que não é muita coisa. Mas o clima de lá pegou um pouquinho o gás. E aí, dessa vez, a gente vai na quinta, chega lá sexta, fico sexta, sábado e domingo. Segunda, eu entro no hotel do UFC. E aí, a partir de terça-feira, a gente começa a semana que eles chamam de Fight Week. Que é assinar contrato, pesar, ver as roupas, experimentar, enfim, e as entrevistas, tudo com eles. Então, já quinta-feira, sexta, já tô lá em Las Vegas. É isso aí, tá de volta. Bacana. E aí tu falou assim, a gente entra nessa semana na Fight Week. Conta um pouquinho disso aí, que eu sempre quis entender como funcionam os bastidores do UFC, tipo assim, como que é por dentro da organização, como que é a tratativa, né, com o atleta. Eu falo assim, que a primeira vez que eu lutei, eu falei, cara, ele não decepciona em nada. Tudo que a gente vê na TV, tudo que a gente vê nos stories, tudo que a gente acompanha e sonha, eles atingiram todas as minhas expectativas. O UFC, ele monta uma estrutura gigantesca, você tem todo um cronograma com horário assim, ó, tal hora você vem assinar o cartaz, tal hora você tem uma entrevista com tal, no dia seguinte você e seu time vem vestir as roupas e experimentar. Você nem encontra os seus adversários, assim, é todo um cronograma, não é vem a hora que quer. As marmitas feitas, eles já me mandam, por agora, essa semana, que é uma semana da luta, eles já mandam mais ou menos a refeição que eu quero fazer lá, eles providenciam as minhas marmitas. E as roupas, cara, pegar a mala do UFC é surreal, assim. Acho que era a parte que eu tava mais ansiosa. Ainda tô, né? Porque é só a terceira. É incrível. Então, assim, e toda a estrutura que eles te montam, todo mundo te trata muito bem. Bom, eu não falo inglês, né? Eu desenrolo bem pouco. Mesmo assim, hello. Eles assim, oi, boa tarde. Tipo, eles se esforçam, sabe? Pra se comunicar, pra ser simpático, pra você se sentir acolhida. Porque, obviamente, a gente chega, eles sabem que é brasileiro, e aí, ao decorrer da semana, eles vão tentando. Então, assim, você se sente muito querido o tempo todo. Realmente, é como se fosse um prazer trabalhar com os atletas que estão lá. Merecido, né, meu? Acho Porra, que com são certeza. estrelas, né? São artistas, então, artistas marciais. Então, acho que tem que ser tratado mesmo. Uma boa diferença do Muay Thai, né? Infelizmente. Mas a gente chega lá. E você comentou, né, do Carlos Prates, assim, de ter falado, pô, você já estava lá. E, pô, a gente sabe, é que você começou muito nova, né? E a gente vê hoje o reflexo disso, Tainara, igual a gente vê até no seu time. O Saulinho, hoje um grande treinador. Quantos anos o Saulinho tem? O Saulinho tá com 29. Então, um moleque ainda. Mas começou muito cedo. O Costelinha também, né? O Renan, o Tutu, que tá lá na Tailândia.
Esse moleque, eu lembro que, mano, era um molequinho. A gente tinha dúvida de luta, de tailandês, nome. Eu perguntava pra ele. O moleque sabia tudo. Então, acho que tá colhendo agora, né? O Saulinho hoje, como seu treinador, e eu achei isso muito legal, assim, né? Porque, tipo, é um moleque novo, com bastante experiência no Muay Thai, na parte da trocação. E o Kaká também, né? Que eu sou treinador, é um moleque, assim, como é que eu posso dizer, meu? Assim, uma pessoa, um ser humano pau para toda a obra, qualquer situação, moleque bom de chão, bom na trocação também. E como foi organizar esse time, essa galera aí da Damas, que também queria que falasse um pouquinho do time que a gente vê vindo com grandes resultados aí, tanto no Muay Thai, em outras modalidades. Quando eu migrei para MMA, a gente sabia que Santos não tinha MMA e como fazer isso acontecer. A priori eu fui para São Paulo, onde já tinham mais academias, aí eu rompi o ligamento e fui obrigada a voltar para Santos. E nesse tempo eu já tinha conhecido o Bruno, que a princípio não estava de fato de cabeça nesse projeto. E aí ele falou, bom, conheço o Paulinho Petit, que era o cara que mais tinha rodado MMA em Santos, se eu não estou falando besteira, eles eram amigos, eu mesma já, tinha perdido contato com o Paulinho, mas a gente já treinou juntos, a gente já foi amigo. E ele falou, acho que é a pessoa que pode te ajudar. Tainara, não te cortando, o Petit, ele já lutou boxe, ele já lutou kickboxer, ele já lutou Muay Thai, ele já lutou Jiu-Jitsu, ele já lutou Wrestling, ele já treinou gente pra lutar Muay Thai, ele já treinou gente pra lutar MMA. Meu, na boa, a Baixada, ela é muito forte no Muay Thai, muito forte no Jiu-Jitsu, também é muito forte no boxe, mas um mix, poucas pessoas têm. A gente vê Damas, a Fênix. Se tiver outro, esqueci. E o Paulinho, que, né, hoje trabalha como personal, mas é um cara que tem muito conhecimento. Desculpa que eu não podia perder essa mas é oportunidade verdade de falar dele. E o Paulinho nos apresentou o Kaká. Foi através do Paulinho que a gente conheceu o Kaká, que é o nosso braço direito e esquerdo, né? Kaká, realmente, ele é incrível. E aí nós começamos ali a treinar junto. E aí o Bruno também trouxe um professor de jiu-jitsu particular, porque era algo que precisava trabalhar. E começou ali bem no beabá mesmo. E aí veio pandemia, veio muitas coisas. E aí nós vimos que em Santos estava complicado, porque estava tudo fechado. E recebemos o convite para estar treinando com a Amanda Ribas e fomos lá para Varginha. Passamos, acho que uns 8 meses, nós quase se mudamos para Varginha. Até chegamos a pensar, mas não deu certo. E aí de lá a gente voltou, depois a gente foi para o Rio de Janeiro. E um professor lá do Rio de Janeiro, que a gente foi para Nova União, ele falou assim para mim, pro Bruno, né? Porque o Bruno, ele sempre me acompanhou em todos os treinamentos. E para todo lugar que eu ia, obviamente que dentro da academia dos outros, ele não tem o direito de falar, né? Cada um do seu quadrado. Mas as pessoas percebiam como sempre procurava e depois de cada treino, em outros horários, a gente fazia o particular, correção de tudo aquilo que acontecia. E aí um dos professores lá do Rio de Janeiro falou assim, cara, por que vocês não abrem a equipe de vocês? O Bruno sabe muito, manja muito, vocês têm uma afinidade incrível. Por que vocês estão esperando? Por que vocês estão indo para outras equipes? Aí a gente falou, será? Né? Porque você sempre fica naquela, mas será que a gente dá conta? Mas, vai começar quem? Né? E aí a gente voltou para Santos com essa ideia e o Saulo, que também sempre me ajudou, sempre foi meu parceiro. A gente, desde a Thai Center, ele me agride, por sinal, nunca parou, né? Ele é bravo mesmo. Nunca parou, né? Não sei qual é a fase, a glória. O Saulo também estava assim, nessa fase de parar de lutar, mas muito apaixonado por luta, nunca se viu nesse lugar de treinador, meio perdido ali. Aí a gente com o Damas, o Kaká veio. Aí o Bruno chegou, Saulo, quer puxar uns treinos de trocação lá no Damas? Cuida da parte de trocação. Aí ele, e dá uma força pra Tainara, né? O Saulo é leve. Aí o Saulo falou, bora. E aí foi indo, assim. Aí tudo foi criando uma maturidade, né? Os 3 à frente. Legal. E as coisas criando uma maturidade. O Saulo incorporando cada vez mais esse lugar de treinador. O Bruno como o head coach, direcionando sempre os caminhos. O Kaká como o cara que faz tudo, né? Ele é o que sai na porrada, o que corrige, o que segura parador, o que ajuda, né? Tudo, a limpar, tudo. Carregar, subir. E todo mundo, e eu acredito que nós 4, quanto equipe, fomos amadurecendo. Porque muito antes do UFC a gente passou por muitas coisas. Muitas lutas minhas caíram, sempre foi muito difícil arrumar luta de MMA, porque as pessoas me tinham como a Tainara do Muay Thai, um nome muito forte. E que uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Houveram as derrotas também, e essas eram as pessoas que estavam lá, sabe? O Bruno fala uma coisa que é muito legal, eles são os lixeiros. Eles estão sempre lá botando a casa em ordem, limpando a bagunça. E aí as outras pessoas foram vindo e o time foi fluindo, sabe? Acontecendo. Nós somos um time fechado, a gente não abre, assim, para entrar, tem que pedir, tem que fazer sentido no peso, na modalidade, porque a gente acredita muito que o atleta, ele cresce na atenção. Então, se você tem um tatame muito lotado, é muito legal porque você tem uma diversidade de material humano, provavelmente de sparring, né? Mas o treinador, ele não consegue lapidar, ele não consegue controlar o que está acontecendo. Então, acaba que a evolução é devagar. E ainda mais o MMA, que são tantos detalhes envolvidos. Então, a gente gosta desse tatame mais... Seleto. Mais vazio, onde os treinadores, um tá olhando aqui, o outro tá olhando ali, já corrigiu, já viu, já conversaram entre eles, né? Para fazer esse trabalho mais personalizado. A gente acredita muito nessa forma de trabalhar. Eu sempre falo que não existe forma errada ou forma certa. Existe a forma que cada um acredita que o trabalho funcione. Todos os lugares são bons. Você só tem que encontrar um lugar que você acredite no trabalho. E eu acredito muito no trabalho do meu time. E aí o Damas é mais ou menos isso, sabe? Tem que ser legal. Não for legal, não fica. Não tem essa. Tá certo. Ó, Tainara, o que eu acho, assim, sabe? Eu conheço todos os seus treinadores, o head coach, o Bruno, é um amigo meu já de um bom tempo. O Saulinho já foi meu atleta, foi campeão do Portuário Stage, um Kaká também. Sei lá, eu tenho muito isso para mim, sabe? Existem treinadores melhores? Podem existir, mas acho que não vai ter nenhum treinador, assim, fora esses três, que queiram tanto o seu sucesso. E eu acho que luta é isso, sabe? É o querer, é a vontade. Às vezes você pode estar com um cara pica das galáxias aí que já tem um monte de cinturão e olhar para você só como mais um atleta. O cara é bom, tudo, beleza. Mas nada como aquela pessoa ali que está fazendo de tudo, agarrando, sentindo ali, vivendo o dia a dia, curtindo a vitória, sofrendo com derrota. E, tá de parabéns. Acho que timaço também já vem conquistando outras coisas aí. A gente vê outros atletas despontando. E é isso. A gente também tem aí, né, a ideia do PSX, né? A gente já está trabalhando com grappling. A gente pensa aí futuramente, está colocando MMA e a gente já sabe na porta que a gente vai bater lá para pegar atleta. Não? Tu estava comentando assim sobre o nome, duas questões, né? Sobre o nome que você tem. Isso deu para notar até na tua última luta. Tem um corte lá que você lutou com uma brasileira lá, e aí mostra o técnico dela no terceiro round, dando um choque nela e falando assim, dane-se que ela é do Muay Thai, dane-se que ela não sei o que, você tem que entrar pra quebrar ela agora. Aí tipo, fica nítido assim que realmente essa fama, esse peso que você traz pro ringue, do seu passado, realmente impacta na decisão das suas adversárias se vão optar ou não, né? Mas eu queria entender mais como foi a sua transição do Muay Thai pro Jiu-Jitsu, não, pro MMA, né? Porque muitas vezes você é um exímio atleta numa arte, mas na outra, às vezes, você tem alguma coisa ali que te barra. Eu queria entender como foi essa lembrando que foi a última que você finalizou? Foi a primeira, minha estreia. A primeira foi contra a Rose. Isso é bem legal, né? Você vai a bicampeã mundial de Muay Thai, vai lutar e chega e finaliza. E, pegou uma mulher com muita experiência. Ela tinha 20 lutas, né? A Jéssica era bem rodada. Falar um pouquinho sobre isso. Legal. Mas eu iniciei no MMA em 2016, que foi a minha estreia, com a minha equipe de Muay Thai. E, por incrível que pareça, a parte difícil da transição não foi o solo, porque era algo que eu estava começando do zero. Então, eu não tinha um parâmetro em qual me comparar. Era muito difícil, mas era só muito difícil. A parte difícil era a movimentação em pé. Meu Deus. Porque aí eu pensava, tem que circular, e saltita, e vai para frente, e vai para trás, e mexe cabeça. Muay Thai é jogo de búfalo, andando para frente. Por mais inteligente que você seja, é uma luta franca. Tocou, tem que tocar. Tocou um, tem que tocar dois. Tem que tocar forte, contundência. Já o MMA, ele é completamente diferente. Ele é mais leve, ele é mais solto. E eu ficava uma raiva. Porque eu tinha algo a comparar, né? Algo que eu gostava de fazer. Então, para mim, essa transição ela foi bem difícil. Também eu estava numa escola que não tinha muito a condição de fazer isso, porque nunca tinha feito. Não tinha uma forma, uma tática, uma teoria, um plano ali. Então, era muito na raça. E aí, eu estreiei em 2016, perdi, fui finalizada. Tava dando um show em pé, né? Tava batendo bastante em pé. Fui finalizada. Mas aquele dia eu tive uma certeza. Ou duas. Primeiro, que se eu quisesse o MMA, eu tinha que buscar novos ares e mudar de equipe e recomeçar. Segundo,
de que valia muito a pena passar todo aquele estresse. Cara, a hora que a jaula fecha, é insano. É uma luta muito rápida. Uma hora você tá bem, daqui a pouco você não tá mais, daqui a pouco você tá dominando, daqui a pouco você tomou um murrão. É uma luta que acontece de uma forma muito rápida e eu fiquei encantada com, de fato, a insanidade que o MMA traz. Eu fiquei apaixonada, eu falei, cara, eu quero ficar boa nisso. E a partir daí eu comecei a fazer as mudanças necessárias. Mas quando eu e o Bruno começamos com o Damas, começamos a trabalhar, até antes disso, foi uma adaptação bem complicada. As pessoas acham, tá na área do Muay Thai, nossa, deve ter sido muito fácil trabalhar com ela. Não, não foi. Foi muito difícil adaptar o meu jogo. Eu estava numa fase, aonde, sei lá, 13 anos depois de toda a minha história no Muay Thai, eu estava numa fase onde emocionalmente eu era uma pessoa muito machucada. Né, eu fui ensinada a ser um patinho feio, então eu sempre me criticava muito, eu chorava muito, eu não conseguia ver nada de bom. Eles tiveram que ter muita paciência comigo. Kaká, inclusive, o Paulinho acompanharam muito dessa fase. Era o Kaká, o Paulinho e o Bruno. E tecnicamente eu fui pegando o jogo das coisas, mas eu não conseguia juntar. Parecia que na hora de juntar eu bugava totalmente. Então eu andava muito para frente, eu andava muito para trás, ou eu só queria agarrar, eu não conseguia juntar. E eles tiveram muito trabalho comigo, né? Eu acho muito errado quando as pessoas têm a ideia de, trabalhar com a Tainara também, nossa, quem não quer? Eu falei, gente, fala besteira, vocês não sabem. Porque eu posso ser, assim, muito dedicada, eu sou uma pessoa muito determinada, mas foi muito difícil a transição. Eu não sei nem como eu não desisti, assim, porque tinha vários momentos que parecia que não ia chegar em lugar nenhum, que eu nunca ia ter uma forma. E teve. Agora tem uma forma, né? E deu certo, mas foi muito suada essa transição. Não foi simples, não foi poética, não foi fácil para mim. Mas eu sou muito teimosa. E o Bruno é mais teimoso que eu. Então a gente foi indo desbravando aí esse mundão. Mas foi uma transição que deu sucesso, porque nas últimas 2 lutas assim que eu assisti, tu fez um trabalho de grade perfeito, muita defesa de queda legal, ele botou pro chão, então tipo, tá completa, tanto em pé quanto no chão, no solo, tá fazendo uma ótima transição. A gente tem muita fé que é um grande nome aí para estar trazendo mais um cinturão pro Brasil. Dia 17, né? Dia 17 de maio, a gente vai estar com o evento lá no Capitão Paraná. Leone das Marcas, no Paraná. Vamos ver se a gente coloca lá no telão, né? Exato. A luta da campeã. Ou um olho lá e um peixe outro no gato assistindo aqui. Vai pegar a Luana Santos, né? A judoca. A judoca também, brasileira, né? Falo que já a segunda brasileira, eu falei, não tô entendendo vocês. Brincadeira, faz parte do nosso trabalho. Mais uma atleta. Luana é uma grande atleta. Já vai para a 5ª luta dela dentro da organização. Uma atleta jovem. Foi bem estudada pelo meu time. Temos uma ótima estratégia. Estamos pronta para o melhor dela, mas para colocar dentro do octógono tudo que eu tenho de melhor. Acho que eu tô bem empolgada mesmo assim para esse retorno. Não, eu assisti umas lutas dela assim, ela é uma boa atleta. Tá vindo de derrota, né? Mas é uma ótima atleta. Acho que tipo, justamente essa questão dela ser judoca é um desafio novo para você, né? Tipo, uma pessoa que tem uma base mais sólida assim no que se não seria seu carro forte, né? Apesar da ESPN discordar disso, né? Colocar lá que tu é do BJJ. Mas, enfim. Apesar dela ser judoca, tipo assim, a trocação dela eu não achei nada, assim, absurda. Mas ela tem uma mão pesada, que ela deu um knockdown na última luta dela, né? Na menina, acho que a última, penúltima, que ela pegou outra judoca. Mas, assim, tu vê essa luta se desfechando mais, assim, se mantendo em pé, no chão? Tem alguma coisa que você pode... Eu procuro dizer que eu sou uma lutadora de MMA, então, assim, não tem como muito você se prender a uma hora só, porque tudo acontece. De repente, você tá lá em pé e você tomou uma queda e aí você tem que fazer jiu-jitsu. Então, se você focar muito, nossa, eu vou entrar pra ficar em pé. Daqui a pouco você toma uma queda, você se frustra. E até você retomar ali o lugar de... às vezes a luta já acabou. É muito rápido. Então, assim, vou entrar pra fazer MMA. Obviamente, a gente sabe do meu nível de trocação. E ela também deve saber, né? Com certeza. A gente espera esse antijogo. Mas eu gosto muito de jiu-jitsu. Eu gosto de fazer. Vocês viram que eu botei pra baixo nas outras lutas várias vezes. Eu gosto do grappling. Não é uma coisa que me deixa desconfortável. De fato, assim, quando eu olho pra atleta que eu vou enfrentar, eu penso em 2 pontos. Aquela mãozinha de trás, pesado, o overhand, porque
grappling, toda pessoa que vem da luta agarrada, eles não têm muita habilidade nas mãos, mas eles têm por fazerem muita pegada. Então, respeitar essa mão e não cair naquelas travas de judô, né? Que todo judoca faz isso muito bem. Se você cair, tomar um quedão e cair preso ali com a cabeça, vai ser um péssimo lugar para se estar. Então, mas assim, eu não vou falar o que eu vou fazer, né? Porque não pode falar. Mas tem algo muito legal para vir e com certeza eu vou lutar MMA. Nós treinamos muito para estar confortável onde for. Então, se eu estiver de costas no chão, não vai ser uma surpresa. Faz parte do nosso trabalho. Eu vou trabalhar, tenho boas finalizações ali, tenho boas levantadas, defendendo grade. Seja lá onde for, a gente está preparado para fazer a luta acontecer. Perfeito. Legal. E, Tainara, eu queria que passasse aí pra gente assim, um pouco do sentimento assim, que você teve. Porque, como a gente sabe, a dificuldade que foi para fazer essa transição, a dificuldade que foi para chegar no maior evento do mundo, e de repente chega essa lesão, onde até o médico não sabia o que podia acontecer. E eu queria que tu falasse um pouco assim da sensação na hora. Chegou o contrato lá, pronto, tô lutando. Tipo, acho que nessa hora tu não quer nem saber quem é a adversária. Tipo, sei lá, o teu sentimento, o que aconteceu na hora de pegar a caneta e assinar? Eu falei que essa luta é muito sobre mim. E não importasse quem tá do outro lado, e de verdade, o outro lado, quem cuidou foram os meus treinadores para me passar o que eu tinha que fazer. É sobre tudo que eu passei. Eu falo que quem chegou no fundo do poço dá muito valor à superfície. E foi exatamente esse lugar que eu cheguei. Foi bem fundo. E poder voltar, o sentimento de gratidão é enorme. Eu sinto muita alegria, assim. Eu estou muito feliz. Eu chorei várias vezes escondida, grata. O camp nunca é fácil. O camp é feito para te quebrar, né? Ele é feito para extrair o lado mais difícil. Mas em todo momento eu estava muito feliz. E eu estou muito feliz e grata pela oportunidade de voltar a fazer o que eu mais amo. Imagina você receber o maior sonho da sua vida, chegar no ápice, seja pessoal ou profissional, e a vida te fala assim, não, parou por aí. Eu vários momentos falei, Deus, tipo, é sério? Você só falou, beleza, você chegou, sentiu? Deu pra você. Falei, não é possível. Não pode ser. Depois de tudo, é isso? Não vou ficar para sempre lá, mas, cara, duas vindo de boas performances, tão promissora. Falei, pô, não faz isso, sabe? E então, assim, ele não fez. Nós trabalhamos por isso, né? Porque Deus dá o caminho, a gente caminha por ele. Ele não faz as coisas sozinho. E então, tá de volta tem muito sentimento de gratidão. Eu falo que essa cirurgia, ela foi a cura do meu joelho, mas foi um tempo que eu tirei para curar muita coisa mal resolvida em mim. Eu tenho total consciência agora de como eu precisava curar algumas coisas, reorganizar algumas coisas que a gente já acha, né? Nesse meio do caminho, eu perdi a minha mãe, né? Eu nunca parei para viver o luto de nada, nem das sequelas que ficou do Muay Thai, das coisas que eu passei, nem da morte da minha mãe. Minha mãe não me viu no UFC. Minha mãe não me viu assinar o contrato. Ela não viveu isso. Eu não voltei para casa e abracei ela. E isso é talvez uma das coisas que mais me doa, saber que ela nunca vai, de forma física ver. Isso. Mas ela deixou o seu presente. Eu estreiei domingo é Dia das Mães. Eu estreiei no dia 12 de maio. Essa foi o dia da minha estreia. E esse domingo é Dia das Mães. E eu luto no próximo. Então eu falei que eu também tenho o dedo dela. Eu assinei o contrato do UFC, completando 1 ano da morte dela. Então, assim, de uma certa forma, ela sempre esteve comigo. Mas não tem como dizer que fisicamente ela não viveu tempo suficiente. Minha mãe sempre me acompanhou, os meus pais sempre me acompanharam, né? Então, eu acho que foram esse quase 1 ano ali, literalmente parada em casa, porque nem cozinhar eu podia. Eu tive que lidar com todos os meus monstros interiores. E eu voltei não só com o joelho bom, mas mentalmente muito mais forte, sabe? E muito mais grata por viver aquilo. E com a ideia de que, assim, a vida pode acabar amanhã. Amanhã pode ser a última vez que eu suba amanhã, né? Dia 17 pode ser a última vez que eu suba no octógono. Essa pode ser a última entrevista. Então, viva os momentos da melhor forma possível. E é isso que eu tenho tentado fazer, sabe? Aproveitar os momentos e vivê-los de forma intensa. A dor, as dificuldades, a raiva vai vir, também tem que ser sentida,
mas nos dias de glória, serem de glória e voltar a lutar, estar ali de novo, entrar naquele octógono, independente do resultado. Sim, eu vou buscar a vitória porque eu não saio da minha casa para brincar e eu odeio perder. É isso. Odeio. Mas eu já sou muito vitoriosa e muito grata de estar vivendo tudo isso novamente. Então, tô super empolgada e vou chorar bastante, com certeza. É isso aí. Então, a gente escuta às vezes, né? Tipo, de saber perder. Meu, tu perder a luta e ali cumprimentar teu adversário, é isso, tá bom. Mas saber aceitar, perder, o campeão não sabe. O campeão não sabe perder. E uma coisa que eu, né, escutando toda essa tua história, uma coisa que eu tenho muito para mim. Eu acho que campeões conquistam títulos, tudo mais, mas as lendas mesmo, elas marcam, não é por causa dos títulos, mas o que ela faz quando acontece uma derrota, uma lesão, uma dificuldade, seja lá qual for, e saber superar. Tipo, acho que as pessoas que, como você, é uma lenda do Muay Thai, e né, toda essa história, toda essa energia, eu acredito sim que é questão de tempo aí que você vai também se tornar uma lenda aí no MMA, tenho certeza. Isso aí tenho certeza que o público do Muay Thai quer isso, né? Tu com certeza tu tem uma legião aí que vai estar sempre torcendo por ti. E uma outra coisa também, Tainara, dia 21, 22 e 23 de novembro a gente vai estar lá no Paraná. Você vai ser uma seminarista lá, né? Vai estar passando um pouco do seu conhecimento, tanto de Muay Thai, com algumas técnicas de MMA. E queria mandar um recado aí pra galera do congresso agora, dia 21, 22 e 23 de novembro, no Paraná. Cara, eu convido todo mundo a estar presente, a prestigiar. Eu acho que a evolução é através do investimento, é estar em contato com outras pessoas, não só eu, como terão outros palestrantes, outros seminaristas. Isso é muito importante. Ninguém sai do lugar fazendo as mesmas coisas, né? A gente tem que dar, a gente tem que investir. Crescer é isso, é investir nos nossos objetivos e nos nossos projetos. Então, eu convido vocês a estarem lá. Eu vou passar as minhas vivências de Muay Thai, as coisas que funcionaram para mim, um pouquinho também de quem eu sou como atleta e como pessoa. E tenho certeza que todas as palestras que vão estar lá vão ser incríveis. Então, convido vocês a estarem lá com a gente, né? É isso aí. Perfeito. E o congresso acho que tem lógico, toda essa parte técnica, toda a parte de conhecimento, mas tem essa magia de você estar perto das pessoas que às vezes você conhece só pela internet, sabe? Exato. E, chegar ali e ver, de verdade e tal, e amanhã depois acaba formando uma amizade, acaba indo nas academias, dando seminário. Então, é uma coisa que eu vi em todo o congresso, sabe? Acaba o congresso, a galera vem, tipo, feliz. Tu sente que a pessoa se tornou um profissional melhor. Tu sente que a pessoa está cheia de conteúdo para colocar em prática na academia. E essa parte, né, desse contato com as pessoas que você cria ali dentro, network que você cria ali dentro é extremamente importante. Tipo, tem a questão do conhecimento, você vai lá, aprende, tem a parte de técnica que as pessoas te passam, que vai com certeza agregar no seu dia a dia, na sua gestão da sua academia, na gestão dos seus atletas, seus alunos, mas também tem essa questão do networking, você ter o tete-a-tete ali, você cria um vínculo de amizade, você, cara, vira uma interação ali dentro do núcleo, que você consegue às vezes estar no dia a dia já tirando outras dúvidas, entende? Tipo, você vira não é questão que você vai fazer consultoria com o pessoal que está lá, mas é algo que você troca experiência, você começa, aí segue o cara no Instagram, aí começa a ter um contato diferente, vão surgindo oportunidades, né? Exato. Isso aí eu vejo, tipo, dentro de outros ramos assim, você vai nessas feiras, eu vou algumas vezes em feira de construção. Cara, o que eu mais retiro lá, na verdade, até é o networking, tipo, começa a conversar com alguém, aí tem alguma coisa em comum, anota meu número aí. Cara, quando eu vou vendo, meu projeto tá andando, mesmo depois da feira, em paralelo com essas pessoas. Então, eu acho que como você falou, a melhor parte é o investimento, é o que faz você agregar valor, construir algo concreto mesmo para dentro da sua academia. Mas, enfim, eu ia fazer uma pergunta para você, que eu fiquei curioso aqui. Você estava falando que quando completou um ano, você assinou um contrato com a UFC. E como que foi que surgiu essa oportunidade? Como foi o primeiro contato com a organização? Como que surgiu tudo isso? Então, no começo da minha carreira, eu assinei com um empresário e a gente teve uma grande decepção, né? Ficamos ali presos um tempinho, que você assina um contrato. E aí, quando a gente rompeu esse contrato, nós ficamos carreira solo um bom tempo. Então, era eu, o Bruno e o Fabão, que ajudava bastante, ficava batendo nos eventos, tentando.
Foi bem complicado essa transição, né? A gente fala, eu tive que investir várias vezes. O Bruno falou, Fabão, fala pro evento que além da bolsa, que às vezes era ingresso ou era R$ 200, a gente coloca mais 500 para ver se alguém aceita, porque teve uma dificuldade muito grande de arrumar luta. E aí, quando a gente chegou num patamar, eu e o Bruno, bom, agora a gente vai ter que escolher um empresário, porque para dar os passos maiores não dá para ser sozinho. E nesse meio do caminho começamos a conversar com um, com o outro, e o medo de escolher alguém que também enrolasse de novo, né? Perfeito. E aí o Dudu Dantas, que faz trabalho com jornalismo, o Dudu é incrível, falou, poxa, eu tenho um amigo, vou passar um contato para vocês, conversa com ele. E ele fez esse contato. E aí a gente conversa vai, conversa vem. Era um rapaz que fala por ele. Não, porque nós temos atleta tal, nós temos muitos atletas, nandaná. Aí a gente, uma hora na entrevista, falou assim, mas quem é nós, Matheus? Que é o Matheus, é um dos cabeças que trabalha junto. Ah, não, é o Jorge Guimarães, o Joinha. Aí eu falei, meu Deus, o Joinha, tipo... Sim, ele não tá aqui hoje na conversa com a gente porque ele tá com compromisso, mas eu trabalho pro Joinha. Aí eu e o Bruno falou, bom, ele, né? Não tem como você vai, será que é o Joinha? Não, é o Joinha. E aí foi assim que começou. A gente, obviamente, eles tinham um plano. Primeiro, eles queriam me colocar no LFA, depois assinar a temporada do Contender Series e fazer a minha parte e entrar no UFC. Mas quando ele mandou o meu nome pro UFC, eles fecharam logo de cara. Por conta de todo o currículo do Muay Thai, tipo, a prova de que realmente eu sou uma atleta profissional. E aí isso chamou muita atenção deles. A 61 estava uma categoria que eles estavam recrutando, trazendo meninas. Foi tudo na hora certa, sabe? A hora certa, no lugar certo. Aconteceu. E é muito engraçado, porque um mês antes de eu fechar o meu contrato com o UFC, eu recebi uma proposta do PFL. Cara, e o PFL paga muito bem. E era um grande evento, assim, tipo, agora tá um pouquinho complicado, ainda mas eles estão passando por um momento de repaginada. Mas há 2 anos atrás era um grande evento. E aí o Bruno falou, cara, o PFL te quer, olha a bolsa, tá? Aí eu falei, não. Aí ele, o quê? Não, eu quero o UFC. Ele, tu quer o UFC? Eu falei, eu quero o UFC. Ele falou, não, então tá bom. Então vamos continuar. E aí ele deu a negativa, e aí deu o mês, aí o UFC, sabe? Parecia um test drive, assim. Tipo, é isso, o que você quer? O que realmente quer? E deu certo. Porra, bacana. Bom, gente, é isso aí. Tivemos hoje aí a grande presença da Tainara Lisboa, nossa campeã. Dia 17 aí, estamos na torcida. E é isso aí, gente. Valeu. Forte abraço. Obrigado, Tainara, pela sua presença. Obrigado pelo seu tempo, por estar aqui mais uma vez trabalhando com a gente. E, bom, boa sorte dia 17. Estamos torcendo por você e boa sorte também na continuação da recuperação, né? Eu acredito que já esteja 100% o joelho, mas para não acontecer mais nada. Enfim. Obrigada, uma alegria estar aqui com vocês, poder bater esse bate-papo. Quem sabe a gente se encontra novamente para falar sobre a luta e, se Deus quiser, a vitória. Dia 17 de maio, fiquem ligados, UFC Fight Pass. Estamos de volta. Tu vai trazer o cinturão do UFC aqui ainda. Vamos. Valeu, gente. Valeu, obrigado.